Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta e, como sempre, aqui trazendo para vocês informações, vídeos polêmicos e assuntos aí que está na mídia. Gente, hoje eu quero falar sobre aqui as medidas que, no caso, o Barroso ele anunciou que vai trazer aí as urnas eletrônicas. Olha só, Barroso anuncia medidas para dar mais transparência ao sistema eleitoral de votação. Gente, parece-me que não tem sentido isso, pois se até agora o ministro diz que as urnas eletrônicas elas eram confiáveis, não precisava de nada, porque elas eram anticorrupção, antiviolação, ela é o sistema mais confiável do mundo, e agora anuncia, depois da derrubada aí de uma PEC, né, que o presidente da República aí tanto, e mais a população tanto insistiu que isso aconteça, ele vem agora anunciar que vai ter aí uma mudança no sistema eleitoral. Será que é isso mesmo que nós ouvimos? Gente, nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Seguinte, a partir de outubro próximo, um ano antes das eleições, o código-fonte dos sistemas eleitorais estará aberto para todos os partidos políticos e os técnicos que eles indicarem. O código-fonte são os programas que são inseridos na urna para a votação e computação dos votos. É o que faz o sistema funcionar. Portanto, um ano, não 6 meses, um ano antes das eleições, esses sistemas estão abertos para que todos os partidos ou que se unam e indiquem um técnico, ou dois, ou três, ou quantos forem, para acompanharem o passo a passo do desenvolvimento do programa. E a terceira medida que eu gostaria de começar o momento eleitoral, pois essas urnas são sorteadas na véspera e são buscadas nos mais diferentes lugares onde elas estejam, porque é um sorteio, portanto, uma escolha aleatória. Essas urnas são levadas ao TRE ou a um local específico designado e são submetidas a uma auditoria independente por uma empresa externa e privada. Como funciona a auditoria das urnas, que nós chamamos de teste de integridade, que já se chamou votação paralela? No TRE, com a urna presente, faz-se uma simulação da votação real, com os votos que aquela urna deveria receber. E, portanto, um fiscal do partido, se comparecer, ou um servidor da Justiça Eleitoral, vota na cédula, vota em papel. O voto dado na cédula é cantado e inserido na urna eletrônica. Todos os votos são cédula, cantado, urna eletrônica, e ao final do dia imprime-se o boletim de urna para conferir se o resultado do boletim de urna bate com as cédulas. Dobrar o número, que é uma das propostas, para, em vez de não fiscalizarem 100, não fiscalizarem 200, ou então vão comparecer para fiscalizar, o que, de novo, eu insisto e convido, mas aí não precisa de mais do que 100, porque são escolhidas aleatoriamente. Opa, estamos de volta, meus queridos fraudadores de urnas eletrônicas. Nós estamos novamente aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre esse assunto, né? Sobre essa novas medidas que será tomada aí pelo nosso querido Barrão, né? Ele falou aí que vai adotar aí novas medidas para dar mais transparência às urnas eletrônicas. Ué, mas esse sistema não era tão perfeito como ele diz, né? Inviolável, né? E não precisava de ser mudado nada. Aí, de uma hora para outra, eu vou colocar medidas, vamos anunciar medidas aí para poder dar mais transparência às urnas eletrônicas. Será que eles vão adotar o sistema de papel novamente? Gente, nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes
Eu gostaria de convidar você aí, você que tem nos acompanhado, a deixar o seu likezinho, se você puder, deixa o seu comentário e se você puder também se inscrever no nosso canal, se inscreve no canal aí, beleza? Deixa a sua inscriçãozinha aí para ajudar o nosso canal e vamos lá, né, gente? Vamos aqui falar sobre essa pérola aqui do nosso querido Barrão, né? Ministro Barroso, ministro aí do TSE, né, Supremo Tribunal Eleitoral, e também ministro do nosso Supremo Tribunal, né, Federal também aí, né? Ele anuncia, né, medidas para dar ainda mais transparência ao sistema eletrônico de votação. Aí a minha pergunta é, depois de ser derrubado a PEC ali do voto auditável, que nada mais era do que isso, a transparência já estavam pedindo, né? O presidente já estava pedindo através dessa PEC a transparência nas eleições, essa audição, esse ser auditado, ter mais transparência para que os partidos, para que as pessoas peçam, né? Se você tem desconfiança, se você se sente desconfiado, você pede uma auditoria para que haja aí. Agora, de uma hora para outra, sim, depois de ser derrubado e o povo todo na rua, né, pedindo o voto impresso, o voto auditável, melhor assim dizendo, né? Ele pede agora que implante essas novas medidas. Gente, só lembrando que o Ciro Gomes também é defensor também do voto auditável. Como o Ciro Gomes disse, né? O voto auditável não é que você vai, o voto impresso não é que você vai ali escrever numa cédula um xizinho, um azinho, um bezinho, não, gente. A verdade é que vai ser soltado aqui aquele canhotinho da sua votação com o candidato que você tal, hora e partido e não sei o que e tal, toda chapa e não sei o que, tudo isso que acontece nas eleições ali que a gente sabe como é que funciona. Esse canhotinho ele vai sair, vai ser picotado e vai cair ali em uma urna. E aqueles canhotinhos ali da votação, ele vai ficar ali. Caso haja uma necessidade para poder apurar novamente, se der algum problema na urna eletrônica, tem o canhotinho ali das votações que pode ser ali apurado através daqueles canhotinhos. Nada mais do que isso, né, gente? Aí não dá vazão para poder fraudar a urna como, né, tem acontecido por aí, né? Mas vamos lá. Presidente do TSE deu a declaração, olha só, gente, que interessante, olha que importante né, essa declaração aqui. 2 dias depois do voto impresso ter sido derrotado no Congresso, segundo o meu querido ministro, medidas são consideráveis às pessoas de boa fé. Então, né, segundo ele, a maioria das pessoas são de má fé, os únicos que são de boa fé, os petistas, será que é isso que ele quer dizer? Então, as demais pessoas que estão falando, que estão querendo a respeito do voto auditável, não são de boa fé, estão de má fé com o sistema, ou pelo contrário, são as pessoas de bem que quer saber em quem votou. Eu acho que é isso, né? Mas vamos lá. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira medidas para ampliar ainda mais a transparência das urnas eletrônicas e do sistema de votação brasileiro. Gente, a minha pergunta é essa. Por que o ministro não apareou essa conversa com o presidente da República antes de que tornasse esse desconforto que está? Antes que houvesse esse desamor ou esse desacordo entre os poderes, essa desconfiança entre legislativo, judiciário, executivo, por que já não houve essa conversa, esse diálogo em criar algumas medidas para ter mais segurança nas urnas eletrônicas? Por que já não discutiu? Deixou que isso viesse a se arrastar e agora, gente, agora está aí essa guerra entre os poderes. Há essa desgastes entre poder A, poder B, poder C. Por que não conversou? Por que não sentaram, não discutiram essas mudanças antes de que se tornasse esse desconforto? Será que
tem a ver com as eleições, né? Claro que nós estamos falando sobre voto eletrônico, mas tem tudo a ver com as eleições. Mas será que o nosso querido judiciário, eles estão interessados em quem vai ganhar as eleições no próximo ano? Será que o interesse deles é que o seu Lula entre? Deve ser, né, gente? Porque para não discutir a respeito da segurança, da maior segurança ou maior né, das urnas eletrônicas, e eles não discutiram, agora ele ah, coloca aí que vai tomar medidas a respeito. Gente, isso deveria ter sido conversado antes para que não houvesse esse desacordo, esse desconforto. Mas tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver com desgastes, né? Eles estão querendo desgastar o governo, desgastar a presidência, para que o próximo ano, talvez, né, o candidato aí que, né, roubou o país, ele tenha a chance de ganhar. Mas olha só, gente, todo mundo já sabe, todo mundo já está atento a isso e infelizmente, né, não tem, acho que para seu Lulinha não tem jeito, né? Barroso fez o anúncio no início dessa sessão do TSE 2 dias depois que a Câmara rejeitou a proposta de emenda à Constituição, que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. Segundo Barroso, apesar do tema parecer ter ficado para trás, é preciso dar esclarecimento às pessoas de boa fé. Não, gente, isso daí não é dar esclarecimento, é que ele pisou na bola, ele andou falando umas bobagens aí, né? Andou soltando umas gracinhas aí que o poder não se ganha eleição no voto, mas na a força. Aí ficou feio para ele e agora ele quer amenizar com a população brasileira. Mas toda a população brasileira está de olho, está vendo aí o que esses caras estão fazendo. Eles querem verdadeiramente tomar o poder à força. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão querendo uma eleição limpa, eles não querem eleições limpas, porque eles sabem que a maioria da população brasileira vão votar no presidente Bolsonaro. Essa é a verdade. E eles estão com medo porque, na verdade, né, está acabando aí a mamata. Nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência. Por que que não tomou essas providências antes, gente? Por que que não disse isso antes? Deixou que o Brasil ficasse do jeito que está, deixou que essa guerra entre as instituições começasse a acontecer para depois, cheio de gracinha, ele dizer que vai tomar medidas. Ah, por favor, né, ministro? Deixa de ser cara de pau, né? Ah, olha só, transparências e publicidade, os mecanismos de auditoria, diz Barroso. Nas últimas semanas, ele ressaltou diversas vezes que as urnas eletrônicas é segura. É segura, é tão segura que o hacker ficou aí por 6 meses dentro do sistema e, né, é tão segura, né, gente? É tão segura que a própria Polícia Federal está investigando o caso e deu aí que verdadeiramente o hacker estava dentro aí do sistema. Segura, auditável que o voto impresso, na verdade, levaria o país de volta a um passado de fraude. Gente, para com isso. A realidade é uma só. Nós queremos que os nossos candidatos, ou os candidatos que nós verdadeiramente votamos, seja esses candidatos mesmo, não sejam candidatos falaciosos ou, né, de fraudes, né? Nós queremos que sejam os candidatos que nós votamos e isso precisa ter uma comprovação, não somente uma urna ali que você não consegue saber se foi mesmo ou se não foi. Então, gente, essa é a verdade. Vamos lá. As medidas anunciadas pelo ministro foram a ampliação do tempo para um ano antes do pleito, em que o código aberto das urnas ficará disponível para partidos e técnicos. Então, um ano aí para poder, né, esses partidos ver certinho se é ou se não é. O convite para que partidos participem da inseminação do programa nas urnas, coisa que era só os hackers né? Mas agora parece que vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. A criação de uma comissão externa composta por pessoas da sociedade civil e instituições públicas para
fiscalizar cada etapa do processo. Então, gente, vamos abrir espaço para que a população, porque nós que somos nós que votamos. Então, quem tem interesse na votação, quem tem interesse de saber qual é o candidato que ganhou, não somos nós, gente. Se somos nós, então nós temos que ter aí a oportunidade de ver verdadeiramente, né? De decidir. Se nós temos a obrigação de votar, se nós somos obrigados a votar, então nós precisamos participar dessa coisa, né? Porque não é bem assim. Não há como fraudar o programa. Como não, gente? Se o próprio hacker, né, uma vez lacrado, e nós queremos fazer isso com uma participação e na frente de todos os partidos políticos, além do Ministério Público e da Polícia Federal, que já participam normalmente desse momento, explicou Barroso. Além disso, está em estudo a ampliação do número de urnas que participam do chamado teste de integridade, uma votação paralela em que os votos são impressos e depois conferidos no boletim de urna. Ah, voto impresso, que legal. Então eles estão querendo colocar o voto impresso. Que coisa, né, gente? Olha só, precisou uma baita de uma guerra, né? Precisou a vir à tona as fraudes, a corrupção para eles, né, colocar aqui. Então, gente, olha só. Aí tudo isso que nós estamos vendo aqui, toda essa, né, esse burburinho que está acontecendo é nada mais provável do que o que está acontecendo. Eles querem verdadeiramente tirar o presidente que foi eleito pelo povo, desgastar o governo para poder colocar novamente o seu Lula no poder. Senão, eles já tinham tomado essa iniciativa antes de que isso se tornasse essa bola de neve que está acontecendo aí. Se você é a favor também do voto auditável, deixa o seu comentário aqui. Se você puder, também se inscreve no canal e vamos lá, né, gente? Não se esqueça aí de deixar a sua participação comentando aqui embaixo.